Como agir numa crise de birra do seu filho? Eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star Bebê. Então vamos descobrir hoje como nós, pais, podemos lidar com os nossos filhos durante uma crise de birra. Qual orientação é melhor passar, de que forma? Então trago aqui hoje a Cristiana Roca, que é psicóloga e neuropsicóloga do IPQ e vai trazer pra gente essas dicas super importantes. Bem-vinda, Cristiana! Olá, Aline, tudo bem? Olá a todos! Qual é a melhor forma de orientar o filho, a filha, quando ele faz algo errado? Então, quando ele faz algo errado, você precisa chamar atenção para o comportamento dele e não para ele em si. Esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque, nossa, que feia que você está. Agora eu estou triste com você, eu estou triste com isso que você está fazendo. É diferente. Aliás, esse feio ou bonito é muito... Alguma palavra que a gente pode deixar de lado, porque eu preciso falar de um comportamento. Olha, você fazendo assim não vai poder, não pode, é perigoso, né? Isso vai quebrar, a mamãe vai ficar muito triste. E como a gente está falando de crianças pequenas, as mensagens precisam ser curtas. Crianças pequenas, elas não têm uma capacidade atencional de ficar ouvindo longas histórias. Então, isto não pode, por quê? Ou eu não gostei que você fez isto, por quê? Qual foi o comportamento que você está repreendendo? E ofereça para ela o que ela pode fazer. Então vamos supor, se ela está querendo colocar o dedo na tomada e você está dizendo não pode colocar o dedo na tomada. Se a criança é muito pequenininha, não vai adiantar ficar explicando, dá choque, né? Talvez ela não entenda. Você pode falar disso, mas o melhor que você faz é tirar a atenção dela dali e levar para uma outra atividade. Se a criança não tiver o que fazer, ela vai querer se divertir com o que tem no ambiente. Então quando eu digo que não pode uma coisa, eu preciso mostrar para ela o que pode. E se você orientou, tirou, ela estava mexendo em alguma coisa que não podia, você tirou, ela começa a chorar e repete, você tenta tirar atenção e ela insiste naquele comportamento. Eu já vi algumas situações dos pais, então nós vamos embora, por exemplo. A gente estava num parque, ela fez algo que não deu certo, vamos embora com essa criança. Quando ela faz alguma coisa errada e aí você diz assim para ela, então agora nós vamos embora, não dá outra possibilidade? Se a gente for pensar em termos de desenvolvimento das funções até cognitivas, no que eu não estou colaborando com ela? Que ela aprenda a solucionar um problema, a descobrir outras formas de agir naquela situação. Antes de ir embora, o melhor é que tente sim ter um controle com aquela criança. Afasta da situação, né? Então vai o pai junto com ela e se afasta das outras crianças. Senta para conversar, espera acalmar, dá um tempinho, porque... Quando a gente está nervoso, isso mesmo com os adultos, né? Não adianta você falar com alguém que está irritado, com alguém que está bravo, né? A pessoa não vai conseguir ouvir e possivelmente o que vai virar é uma discussão pior até do que quando ela começou. É um tempo que o cérebro precisa de que aquela emoção acalme para que eu consiga fazer uso de habilidades mais de pensamento, de um raciocínio. Então, se a criança está muito agitada, também naquele momento não adianta, o melhor é afastar e esperar acalmar. E aí essa contenção, ela é um acolhimento, eu diria, um acolhimento físico, de que eu seguro, de que eu sento junto com ela, vamos conversar o que está acontecendo, de que eu dou um abraço para conversar e eu espero ela acalmar, para ir ver se a gente volta para lá ou se é melhor, então vai desistir daquela atividade naquele dia. Mas o melhor é que não se desista desta forma, né? Que tenha uma conversa, uma mediação, eu diria, para a situação. Porque aí ela vai aprendendo. Ela vai vendo também, Aline, que é uma coisa importante, que a própria agressividade dela não destrói tudo. Né? Porque se a gente leva embora, ela pode ir crescendo com aquela sensação de que, nossa, olha, ela acaba com tudo. E isso não é verdade. Tem algumas situações que a gente se sai melhor, algumas situações a gente não se sai tão bem. Aí você precisa tentar arrumar um outro jeito, modular teu comportamento, ver como é que você resolve aquilo, não é? Então você faz uso de vários recursos cognitivos, né, para isto. Para eu querer que ela tenha esses recursos no futuro, eu tenho que começar com isso quando ela é pequena, né? Então se ela fez uma coisa errada, vamos embora, agora não dá mais, olha só o que eu estou dizendo para ela, não dá mais, né? Não tem como resolver isso aqui, você não tem jeito aqui. E o remediar, né, assim, se eu briguei com o amiguinho e o papai lá, ou a mamãe teve que afastar, conversar, deixar todo mundo ali acalmar, na hora de voltar, por que não voltar, aí pedir desculpa,
Se a criança é muito pequena, ela não vai falar, tem a fase da timidez, não faz mal, a mamãe ou o papai faz essa parte, entende? Então vamos lá, vamos pedir desculpa, agora vamos brincar de novo. Isso tudo que eu tô contando não precisa de um tempo muito longo, entende? Agora eu vou ficar aqui, sei lá quantas horas para ele se acalmar. Não. Dependendo do quanto essa família consegue acolher e essa criança vai se sentindo mais segura, mais rápido ela se acalma. Pode observar isso. Muito legal. Depois você me conta. Adorei, adorei. E cantinho do pensamento, existe alguma orientação em relação a isso? Se os pais estão usando para quando essa criança está muito agitada ou quando ela fez alguma coisa muito errada e ele já disse que não podia, enfim, quando ele precisa educar, né? Não vou nem dizer punir, ele está precisando educar aquela criança e ele vai fazer uso do recurso do cantinho do pensamento, é necessário pensar o tempo que aquela criança vai ficar lá. Não é uma regra, mas é uma sugestão de que a criança pode ficar sentadinha pensando no que aconteceu, o número de minutos que é a idade dela. Então, se é uma criança de 3 aninhos, são 3 minutinhos, e eu diria que para crianças muito pequenas assim, eu nem sei se o mais aconselhável é o cantinho do pensamento. Acho que o cantinho do pensamento, até pelo próprio nome, é justamente quando ela já consegue elaborar um pouco melhor algumas coisas. Quando ela é muito pequena, eu diria que o melhor é que você ajude ela a resolver. Então aí não é um cantinho do pensamento sozinha, é um cantinho do pensamento acompanhada, acolhida, com abraço e vamos conversar sobre o que você fez. Porque muitas vezes a criança ela faz coisas porque ela não está conseguindo dizer o que é. Se ela não quer mais comer, a gente está tentando, mas come mais um pouquinho, mas come mais um pouquinho. Se ela ficar irritada, ela acaba espalhando, afastando a comida, jogar a mamadeira, porque ela não tem ainda como se expressar, de dizer, não é mais, eu não quero mais isso, né? Essas nomeações é importante. Você não quer mais, é isso? Você não quer mais o leite? Então dá para a mamãe, né? Mesmo que ela não fale ainda, né? Que seja uma criança que ainda não está... Mas você vai dando este significado. Aí para os maiorzinhos, então, que você vai pôr ele sentado para ele pensar, tem sugestões de mudar o nome, ao invés de ser cantinho do pensamento, o cantinho da calma, que aí ele vê que ele precisa se acalmar para resolver a situação. Mas o que é importante neste espaço é que seja isso, não seja um tempo muito grande, que isso não seja uma decepção para os pais, de que a situação possa ser conversada e elaborada, então de que essa criança possa inclusive remediar. Que ela possa pedir desculpa, que ela possa arrumar alguma coisa que ela tinha deixado, que foi o motivo do estresse. E aí, novamente, é que assim, se chame a atenção do comportamento e não a criança em si. Repreensão, afastamento, a bronca muito, isso não ajuda. A criança ela precisa perceber que tem um adulto que cuida dela. Esse adulto pode também às vezes ficar muito bravo, vai ficar irritado, enfim, e pode falar sobre isso, olha, agora não dá, você está me deixando, né? O pai pode vir ajudar, enfim, no manejo. Mas o que é importante é que essa criança possa sentir segurança de que alguém vai vir ali e vai ajudá-la, de que alguém vai vir ali e vai orientá-la. Se a gente se irrita muito, nós adultos, né? Se você ficar muito irritada, muito brava, parece que ficam 2 crianças às vezes discutindo. Você começa a discutir também com a criança. E o exemplo dos pais é fundamental. Assim, não adianta eu dizer para uma criança, olha, não precisa brigar com seu amigo, chama a professora para te ajudar, quando eu acabo discutindo com as pessoas, entende? E xingo o outro lá, e, enfim. E não mostro que eu também puxa, fiquei bravo com isso, mas estou pensando, a gente pode tentar de outro jeito, né? Então, com a criança pequena, não adianta, a gente acaba precisando ter um pouquinho mais de cuidado mesmo, porque ela vai imitar. Muito do aprendizado é por imitação. E aí a mãe deu uma bronca na criança e ela saiu correndo para chorar pro pai. Uhum. E aí? Como que isso funciona? O alinhamento entre pai e mãe? Precisa funcionar. Né? O pai e a mãe eles precisam ter uma noção, né, de como eles querem educar aquele filho. Né? As regras que valem para a família precisam ser construídas tanto pelo pai quanto pela mãe. E como vai ser trabalhada essas regras com a criança também tem que ter o acordo dos dois. É claro que tem alguns momentos que assim, às vezes a criança está dando muito trabalho, está num momento muito agitado, então ela deixou a mãe muito nervosa. Aí o pai poder ser a pessoa que media um pouco isso é interessante. E o inverso também vale. Estressou ali entre o pai e o filho, a mãe também pode mediar. Uma questão que se impõe, assim, que pode dificultar, é quando você pensa de um jeito, o pai pensa de outro, e isso fica confuso para a criança. A criança precisa de constância, né? Precisa de algo que se mantenha, precisa de rotinas. Isso ajuda no desenvolvimento também. E a previsibilidade, muitas vezes, é fundamental. Então, se a mãe deu uma bronca e a criança correu para o pai pode conversar sobre isso com a criança, né? Dizer, puxa, o que aconteceu? E como é que pode resolver? Se eu descobrir que o papai é mais comigo, né, ele é mais levinho, então toda vez que a mamãe disser que eu não posso fazer alguma coisa, eu vou lá, porque aí eu vou tentar tirar isso.
Isso não é bacana para a criança, né? Não é legal. Então é fundamental que pai e mãe conversem, senão fica muito confuso. Eu acho que a gente vai testando e aprendendo também, principalmente como mãe de primeira viagem. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E eu espero você, se gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, que é super importante pra gente. E até semana que vem. Um beijo!